Não ouvi a tua voz. Graça e paz, irmãos. Aleluia. Nós somos o povo mais alegre dessa terra, amém? E se você chegou triste nesse lugar, joga fora, deixa lá fora, amém? Esse é o lugar de a gente celebrar, de a gente louvar a Deus, de a gente engrandecer o nome dEle. Amém, irmãos? Vamos fazer isso essa noite? Você está pronto? Você está pronto, meu irmão? Aleluia! Com toda a certeza do seu coração.
Não tenha medo. Aqui é o lugar de você falar, de você se soltar, de você celebrar. Fala isso com toda a convicção do seu coração. Aberta sobre a minha vida. Deixa a igreja pegar. Eu estou crendo que você tem certeza disso? A mão dele está sobre você em todo tempo. A mão de Deus está aberta sobre a sua. Não haverá falta, não haverá falta. Eu estou crendo que a mão de Deus está aberta, está sobre a sua vida em todo tempo. Sobre a minha vida eu estou crendo que a mão de Deus está aberta sobre a minha vida, sobre a minha vida, fazendo provisão sobrenatural, extraordinária e comum, extraordinária e comum, fazendo provisão sobrenatural, extraordinária e comum. Aleluia! Aleluia! Diga, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Diga isso. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Amém, irmãos? Você crê? Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Você crê? Eu creio. Com paciência no Senhor eu esperei.
não demora o meu socorro vem. Aleluia. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Eu olho Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Ele vem. Olho para o alto, Sei que não demora o meu socorro vem. eu olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Eu olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Aleluia. Então é Deus para que minta. Aleluia. Ele é o nosso Pai. Aleluia. 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 Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações. Tem amor que Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Voltará para governar as nações. Tem Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e o da iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e o da iniquidade. O descendente de Davi, o homem
aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aleluia. 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 Levanta as suas mãos. Aleluia.
conectados contigo, por meio do amor e do sacrifício de Jesus. Obrigado, Senhor, porque hoje temos livre acesso a você. Obrigado, porque a condenação de pecado sobre a nossa vida foi vencida naquela cruz. E hoje nós podemos estar diante de você, sem culpa, sem condenação, por causa do sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está pronto para nos ouvir. E se o Senhor nos ouve, é certo que o Senhor responderá e que alcançaremos aquilo que temos falado contigo, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa consciência chegando em nós, por essa noite. Obrigado por esse culto, por aquilo que o Senhor fará, por aquilo que o Senhor já fez em nosso meio nessa noite. Abrimos o nosso coração, Pai, para receber de você e entregamos a Ti o nosso melhor culto nessa noite. No nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Seu rosto sabe disso. Então dê um sorriso para quem está do seu lado. Diga para ele que bom que você veio. Diga para ele, você está no local do seu crescimento. E nesse lugar é proibido fazer planos pequenos. Amém? Você pode sair do seu lugar e cumprimentar a vida de alguém. Vai lá, fala com alguém que você não conhece. Se apresente a ele, pergunte o nome dele. Diga a ele que ele é bem-vindo nesse lugar. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Então, quero dar as boas-vindas a você que está aqui nessa noite para mais um culto maravilhoso nesse domingo que Deus preparou para nós. Eu quero conhecer quem está aqui nos visitando pela primeira vez. Eu queria que você levantasse sua mão. Nós queremos conhecer você. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Não? Todos já vieram? Que bom. Isso é sinal que se você veio mais... temos um jovem ali. Seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer para nós estarmos juntos com você nessa noite. Amém? Se você já veio mais de uma vez, é sinal de que você gostou. E aí você veio de novo. Que bom, irmãos, poder estarmos juntos nessa noite. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo você também que está nos acompanhando online por meio do nosso canal nessa noite. Obrigado. Você gostou do grupo de música? Você pode aplaudir a vida deles? Aleluia. Sabe, a palavra que Deus liberou há algumas semanas aqui para o grupo de música está começando a se cumprir. Amém? Então você vai ver coisas muito maiores Deus fazendo por meio daquilo que vai sair nesses músicos e desses cantores, sei lá como é que diz o nome aí. Amém? Glória a Deus. Você está bem? Queridos, antes de nós começarmos de fato a ministração dessa noite, eu quero apresentar para você, nós vamos ter sempre em alguns domingos aqui na igreja, algumas coisas acontecendo, nós vamos apresentar alguns departamentos. Domingo que vem nós vamos ter um culto maravilhoso de missões. Então você vai conhecer a nossa Secretaria de Missões no domingo que vem. Amém? Vou dizer de novo porque foi pego de surpresa, só a irmã celebrou, né? No domingo que vem nós vamos ter um culto maravilhoso de missões. Amém? E aí você vai poder conhecer a Secretaria de Missões, o trabalho, como isso vai começar a ser fomentado mesmo e desenvolvido aqui dentro da nossa igreja. Mas eu quero apresentar para vocês hoje um departamento que eu acho que é de suma importância para o crescimento da igreja, para que vidas sejam alcançadas. Eu quero chamar aqui o pessoal do departamento de evangelismo, por favor. Quero convidar o Wesley, Tiago, Ed Williams e o pessoal que compõe o departamento. Eles vão falar um pouco para vocês, irmãos, sobre o funcionamento do departamento,
de que formas esse departamento tem atuado. E talvez você está aqui, já concluiu o nosso discipulado, e você está pensando, mas pastor, eu quero me envolver na igreja de alguma forma. Está aí uma ótima oportunidade de você poder se envolver na igreja, servindo a Deus num grupo ou no departamento de evangelismo, amém? Deixa eu pegar aqui, meu santo, assim, isso, pensa. Amém, gente? Glória a Deus, que bom estar aqui, né? Na presença de todos vocês. Eu queria falar um pouco sobre o evangelismo, né? Do Maurício de Nassau. O evangelismo do Maurício de Nassau, ele tem algumas funções. Ele não se resume só no evangelismo de rua, né? Tem a função de a gente apresentar o evangelismo em presídios, né? Instituição de químicos, né? Como se chama, Roberto? O Fênix, né? Trazendo para uma linguagem mais comum, o pessoal que está se libertando das drogas, né? E presídios, né? Temos também função de ensinar, né? Ensinar a pregar o evangelho. Já eu vou apresentar as pessoas, cada um a vocês, né? Caso você queira entrar no evangelismo, mas você ainda não sabe pregar o evangelho, né? Tem um casal destinado para vocês, para ensinar a vocês pregar o evangelho, né? Tem a função também, né? Já falei que é a função de Roberto. Tem a função também que a gente vai lançar logo, pregações em sinais, né? O sinal fechou, a faixa está lá estendida, né? E pregações em festas também, né? Está lá rolando a festa, a gente vai estar lá no meio da festa pregando o evangelho. Pode, né? E tem também a Secretaria de Missões, né? Que está no meio também, né? Estamos juntos, né? Vem para cá também vocês. Gente, isso é a unção. Gente, e nossa liderança, ela é composta, por eu, né, minha esposa Ruane, Tiago Veras, e agora eu queria que você desse uma salva de palmas a mais um vice-líder que está sendo levantado, que é do Williams, né, hoje. Do Williams, ele é uma bênção, ele é a esposa dele e a família dele, certo? E ele tem uma função também, né? Que é a função tanto de pregar o evangelho em todos os departamentos, né? A responsabilidade, as funções, e ele tem a responsabilidade de pregar no bairro Maurício de Nassau, né? Nós temos uma ênfase agora em diante a esse bairro, para que as pessoas desse bairro estejam aqui junto conosco, né? Amém, gente? E Robson e Karina, levanta a mão, Robson e Karina, é esse casal abençoado, certo? Repetindo, vocês que querem entrar no evangelismo, mas ainda não têm tanta habilidade em pregar o evangelho, né? Esse casal abençoado vai estar, né, adiante ensinando, né, tanto na casa de vocês, como na rua, como onde quer que vocês queiram. O que importa é vocês aprenderem o evangelho, amém? Roberto e Brenda, que foi o que eu falei aqui agora, que são das instituições, levanta a mão, Roberto e Brenda. Esse casal abençoado, eles fazem visitas em presídios, né? Eles vão fazer visitas em instituições de químicos, eu queria arrumar a palavra, dependentes químicos, isso, e visita nos lares também, né? Wesley, tô com uma vizinha que está precisando de libertação. Olha aí o casal que está sendo levantado, como todo o evangelismo, o pessoal do evangelismo. Mas esse casal, ele está destinado a isso, né? É um casal abençoado, conheço eles há bastante tempo e sei que eles vão fazer a função bem direitinho, né? E Tiago Veras, que é nosso vice-líder, levanta a mão, Tiago. Esse jovem aí, ele vai se juntar mais os jovens em nome de Jesus. E a gente vai fazer evangelismo nos sinais, evangelismo em festas, né? E vamos botar a palavra de papai para frente, amém? Minha esposa vai falar um versículo aqui a vocês e isso tudo se encaixa com o que a gente está falando, amém, gente? Jesus, antes de subir com o corpo glorificado, as últimas palavras dele para os seus discípulos foram: ide pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Aleluia! Essa palavra, ela foi destinada a todos nós como filhos. E cada um de vocês que estão aqui são convidados para essa comissão. Aliás, convocados. E eu convido cada um que tem interesse de se juntar a nós, a qualquer um desses departamentos que está dentro do evangelismo. Nós estamos aqui para servir e alcançar essas vidas. Amém? O que vocês precisarem, pode contar conosco. E eu queria agradecer também a todos que já servem no evangelismo, né? Pedrinho, Beth, o Anderson, Carla, vários que estão aqui, né? Que tem pegado junto. E quem querendo, feito minha esposa falou, tamo junto. Amém? Amém. Vamos aplaudir a vida deles. Aleluia. Então, você que é proprietário desse veículo aí, ó, que está aparecendo, por favor, comparece lá no estacionamento, tá bom? Os meninos precisam de tua ajuda lá. Deus é bom. Sabe, irmãos, uma das ações que fazem parte da nossa visão é amar e alcançar. Diga alcançar. E nós vamos alcançar pessoas justamente fazendo isso, indo até elas. Sabe, é maravilhoso se você chegou nesse lugar, se você recebeu um convite, alguém te trouxe aqui, ou se você até ia passando aí fora, viu uma placa e você decidiu entrar. Maravilhoso, é muito bom ter você. Mas sabe que tem pessoas que nunca virão se a gente não for até elas? E esse é o nosso papel enquanto igreja. Nós precisamos ser igreja. Nós precisamos cumprir esse propósito. Amém? Então diga aqui, eu estou aqui para amar e alcançar as vidas, ensinando e transformando suas mentalidades pelo poder do Evangelho, equipando-as para o serviço a Deus, transformando a nossa sociedade. Amém? Faz parte de ser Verbo Maurício Nassau. Então, você está dentro dessa visão. Amém? Queridos, desde o início do mês, se você chegou aqui hoje como visitante, se você veio somente nos últimos cultos, mas desde o início do mês de fevereiro, nós estamos tendo a oportunidade, durante os nossos cultos, de falarmos um pouco sobre algumas matérias que são ensinadas no Rema. Se você está perguntando, pastor, o que é o Rema? O Rema é um centro de treinamento bíblico, uma escola fundada há 49 anos atrás, lá nos Estados Unidos, pelo irmão Kenneth Hagin, na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma. E essa escola tem alcançado milhares de pessoas, já mais de 50 mil pessoas se formaram ao longo desses 49 anos, amém? Mais de 52 nações já receberam unidades do Rema. Nós temos uma unidade funcionando aqui na nossa cidade. E nós queremos incentivar você a se envolver com isso e fazer essa escola. O intuito do Rema não é deixar você pronto para ser um pastor, não é deixar você pronto para ser um teólogo, mas o intuito do Rema é fazer você viver a palavra de Deus, é você entender revelações e conhecimentos da palavra que vão te ajudar a viver quem você foi chamado para ser. A escola é composta de 24 matérias, amém? Lá no folder que tem disponível para você pegar ali na nossa stand no final, você vai ter a relação aqui, ó, das 24 matérias: realidade da nova criação, aliança de sangue, as manifestações do Espírito, autoridade do crente, como ser guiado pelo Espírito, Cristo aquele que cura, doutrinas básicas da Bíblia, escatologia, evangelismo, família cristã, fundamentos da fé, Gálatas, história da igreja, justiça de Deus, ministério prático, ministrando a palavra, o caráter de Deus, o fruto do Espírito, o livro de Atos, oração que prevalece, submissão e autoridade, unção, vida de louvor e vida de prosperidade. Então, ao longo dos 2 anos de curso, toda segunda, quarta e sexta, de 7h45 às 22 horas, você vai poder ouvir sobre esses assuntos, aprender, crescer e avançar em Deus, amém? E hoje nós vamos falar um pouco sobre uma dessas matérias, que é oração que prevalece. Diga oração. Eu já quero indicar para você 2 livros maravilhosos que vão te ajudar a aprender mais sobre esse assunto.
O primeiro deles é Quando Jesus Ora Através de Você, amém? Um livro maravilhoso do Charles Capps. E o outro é Oração Eficaz, do nosso apóstolo Bud Wright. Então esses livros vão te ajudar a aprender mais sobre esse assunto. Existe também um outro livro maravilhoso, mas que já acabou no nosso estoque, nós vamos repor nos próximos dias, que é o livro A Arte da Oração, do irmão Kenneth Hagin, um livro poderoso, maravilhoso, que vai te ajudar também a aprender mais sobre esse assunto. Agora, cutuca quem está perto de você e diga assim: meu irmão, tu sabia que oração não é só tu falar para Deus, mas é Deus falar contigo também? Amém? Sabe, irmãos, às vezes quando nós vamos falar sobre esse assunto, nós começamos a pensar, e o que vem logo à nossa mente quando nós falamos de oração, é eu falando, de olho fechado. Eu não sei você, mas na minha cabeça o que vinha era isso. E Deus lá no canto dele, como se estivesse com um caderno, escrevendo tudo aquilo que eu estou orando e falando com ele. Mas quando nós começamos a estudar um pouco mais a Bíblia, e você vai ter a oportunidade ao longo das 7 noites de aula dessa matéria, destrinchar, aprender, entender todos os tipos de oração, entender o que você deve fazer, o que você não deve fazer, como não orar errado, porque tem muita gente orando errado por aí. Mas quando nós começamos a entender e buscar na palavra, nós começamos a perceber algo que, desde o princípio, o plano de Deus sempre foi se relacionar com o homem. Diga, Deus sempre quis se relacionar com o homem. Esse é um fato tão sério, irmãos, que quando Deus cria a terra, cria o Éden, coloca o homem aqui, nós vemos que a Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha conversar com esse homem. Como o pastor Policarpo nos falou ontem à noite, aquele homem era perfeito, espiritual e corpo, ele tinha uma realidade de filho de Deus, e ele se relacionava com Deus face a face. Vê que coisa maravilhosa, e Deus vinha, a Bíblia diz que Deus vinha ter comunhão com esse homem. E sabe, queridos, quando eu falei sobre isso aqui em algum outro culto, o plano de Deus nunca mudou, mesmo o homem tendo pecado. Então, quando nós olhamos para o Gênesis e nós olhamos até o final, Apocalipse e a eternidade futura, nós vemos sempre Deus querendo se relacionar com o homem. O pecado separou espiritualmente o homem de Deus, o homem morre espiritualmente, mas ainda assim, mesmo aquele homem agora, depois de ter pecado, não tendo mais relacionamento com Deus, ainda assim Deus quis se relacionar com o homem. E Deus disse: olha, você vai sacrificar um animal. E quando você sacrificar esse animal, o sangue dele for derramado, é como se esse sangue estivesse pagando o preço do teu pecado. E você vai orar a mim, você vai levar esse sacrifício, e de alguma forma eu vou ouvir e responder você. Mas nós entendemos que em Jesus, o sacrifício derradeiro, como nos diz o livro de Hebreus, quando diz que de uma vez por todas o sangue do cordeiro puro foi sacrificado, aquele sangue puro foi derramado, uma vez por todas, para que não mais precisemos fazer sacrifícios todos os anos. Jesus, ele nos reconectou com Cristo. Naquele texto que nós ouvimos ontem à noite, de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, mais adiante ele diz que Jesus nos reconciliou com o Pai. A palavra reconciliar, ali é a palavra religar. Literalmente, a palavra grega religar significa ser ligado de novo. Então, Jesus, e se você e eu já nascemos de novo, eu creio que sim. Se nós nascemos de novo, nós somos reconectados com o Pai. E agora, essa comunhão de nós para com Ele, ela pode ser feita de uma forma perfeita. Diga, perfeita. Mas quando nós falamos de oração, e quando nós ouvimos falar desse assunto, nós às vezes encontramos dois extremos. Às vezes nós encontramos aquela pessoa que tem uma vida intensa de oração, mas que não lê a palavra, que não gosta de outras coisas da palavra, mas tem uma vida intensa de oração. E às vezes nós encontramos do outro lado aquela pessoa que gosta de ler, gosta de ouvir, mas não tem uma vida de oração. E se você perguntasse para mim nessa noite: pastor, qual é o certo? Eu te diria: nenhum nem outro. E qual é o certo? Diga, o certo é o centro.
O certo nessa história não é nem quem está de um lado, nem em outra extremidade. É o centro. É o centro da vontade de Deus, que é que o homem possa buscar a palavra, ouvir a palavra, ter uma vida intensa de busca, mas que ele também possa ter uma vida de oração. Sabe, irmãos, vida de oração não é para um grupo de irmãs que vem na igreja orar antes do culto começar. Vida de oração não é para o irmão que vem aqui à frente, pega o microfone 10 minutos antes do louvor começar e começa a orar junto com a igreja. Vida de oração não é somente para aquelas pessoas que vêm para a igreja no sábado às 18 horas e a partir do próximo sábado, de novo, todo sábado às 18 horas, vamos ter nossa 1 hora de oração aqui na igreja. Não é somente para esse grupo de pessoas. E você está convidado no próximo sábado às 18 horas a estarmos juntos aqui orando ao Senhor. Mas não é para esse grupo apenas. Vida de oração é uma vida para todo crente. E sabe por quê? Diga, porque oração é relacionamento. E eu vou te dizer, irmãos, Deus ele não pagou o preço e nos reconciliou com Ele por meio de Jesus para que nós vivêssemos isolados. A Bíblia diz que nós precisamos andar em comunhão. Se nós devemos andar em comunhão uns com os outros, muito mais com Ele. Você está aqui, irmão? Então, a nossa vida de comunhão com Deus, ela não é medida pelo tanto que eu trabalho na igreja. Pelas minhas escalas de departamento. Por quantas coisas eu faço para Ele. Isso é serviço. Mas a minha vida de comunhão e de relacionamento com Deus, ela é medida pela minha vida de oração com Ele. Você está aqui? E se nós temos o hábito somente de orar a Deus na igreja, e eu não estou falando de orar pedindo, estou falando de orar, porque existem vários tipos de oração. Existe a oração de petição, a oração da fé, amém? É válida, é bíblico, que você precisa fazer, está na palavra. Mas eu estou falando de relacionamento, de conversa. Como nós cantamos aqui na última música, antes de eu subir, nem que seja para ficarmos a sós. Simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Olha que coisa interessante. Então, Deus, Ele sempre chamou o homem para estar junto com Ele. Deus sempre trouxe, a ideia de Deus sempre foi trazer o céu para a terra para que o homem tivesse esse nível de relacionamento com Ele. Se você ler os evangelhos, você vai ver, por exemplo, os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, nos ensina a orar. Ele não diz nos ensina a expulsar demônio. Percebeu? Ele não diz nos ensina a evangelizar. Não que expulsar demônio e evangelizar não seja importante. Mas expulsar demônio, evangelizar, ter uma vida de sucesso em Deus, começa com a oração. Então, provavelmente, aqueles discípulos viam a vida de comunhão, de relacionamento que Jesus tinha com o Pai, porque por mais de um momento você vai ver a Bíblia dizendo, e Jesus se retirando foi orar. E Jesus se retirando, subiu ao monte para orar. E Jesus, tendo se apartado deles, passou a noite orando. Quando Jesus vai separar 12 para andar mais de perto com ele, a Bíblia diz que ele passa a noite orando. Porque a oração é a base de uma vida com Deus. A oração é a porta de entrada para o sobrenatural. A oração, queridos, é uma decisão que nós precisamos tomar de ter relacionamento com Ele, porque Ele sempre, diga sempre, mais uma vez, outra vez para você não esquecer, porque Ele sempre vai querer se relacionar comigo e com você. A diferença é, eu estou indo ao encontro dEle, para me relacionar com Ele. Eu quero ler com você, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, lá no livro do profeta Jeremias. Jeremias, no capítulo 33. Jeremias 33, versículo 3, a Bíblia diz: invoca-me e te responderei. Tem uma música que eu gosto, que diz assim: invoca-me, eu te ouvirei. Já ouviu essa música?
serei achado de ti. Certo tempo que eu me converti. Amém, glória a Deus. Talvez você se converteu em outra época, né? Talvez na sua época era um dia tudo irá findar, né? Ou talvez você é mais recente, não importa. Mas a Bíblia nos diz Deus falando para o homem. Diga, Deus falando. Olha o que é que Deus diz: invoca-me e eu te responderei. Percebe o que a Bíblia traz uma garantia e uma certeza? Ele diz, faça isso e eu faço isso. Ele não diz, talvez eu faça. Ele não diz, se eu tiver de bom humor eu faço. Ele não diz, se eu estiver ocupado, se eu não estiver fazendo outra coisa eu te respondo. Não, ele diz, olha, invoca-me e eu vou te responder. Agora, percebe que nessa parte A do versículo, ele traz duas verdades poderosas. Primeiro, ele sempre está pronto para fazer. Ele sempre está pronto para responder. Ele sempre está pronto para nos ouvir. 1 João diz que se nós oramos a Deus segundo a sua vontade, olha uma condição para a oração ser ouvida, segundo a sua vontade, e onde a vontade de Deus está revelada, diga, na sua palavra. Então, se eu não conheço a palavra, se eu não sei qual é a vontade dele, eu vou orar da forma errada. Já viu aquela pessoa que ora para Deus tirar coisa dela? Senhor, tira esse pensamento da minha cabeça. Não é Deus que tira. Mas se a gente não conhecer a palavra, a gente vai orar assim, achando que é Deus que vai tirar. Alô? Tudo bem com você? Mas ele diz, se orar a mim, se você orar a Deus segundo a sua vontade, ele me ouve, e se ele me ouve, é certo que vamos receber ou alcançar aquilo que lhe pedimos. Diga, é certo. Então, se nós oramos segundo a sua vontade, ele vai me ouvir e vai me responder. Então, ele sempre vai estar pronto. Ele diz, invoca-me, me busque, venha até mim. O mesmo profeta, lá no capítulo 29, no versículo 12, ele diz, então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Olha a garantia que Deus dá. Então, ele nos diz, invoca-me e eu te responderei. Diga, ele vai responder. Então, olha o papel aqui das duas pessoas. Um sempre está pronto para ouvir e fazer, agora o outro precisa ir até ele. Eu já ouvi grandes homens de Deus dizer o seguinte, que Deus nunca irá cumprir a plenitude da sua vontade na terra sobre a vida de pessoas enquanto alguém não orar por isso. Já parou para pensar? Já parou para pensar que quando Jesus vai ser sacrificado e subir, antes disso ele está na cruz orando ao Pai? Antes dele ir para a cruz, ele ora pelos discípulos. E ele diz, olha Senhor, eu oro para que o Senhor conserve eles do mundo. Vão perseguir eles como eles me perseguiram. Agora é o seguinte, Senhor, não leva eles não, deixa eles aqui, em outras palavras. Agora o Senhor fique com eles. Porque eles precisam ser um como nós somos um. Então, quando os discípulos pedem algo a Jesus, ele diz, olha, nos ensina a orar. Porque o segredo, não é o segredo, mas o pontapé inicial para o ministério de Jesus é oração. E quando ele diz nos ensina, Jesus vai ensinar. E é interessante, queridos, porque quando Jesus estava orando, aquele texto que eu citei agora há pouco, de João capítulo 17, quando ele diz, olha, que eles sejam um como nós somos um. Veja que nível de relacionamento tinha Jesus com o Pai. E a Bíblia diz, ser depois imitadores de Deus, como filhos amados. Então, se Jesus fazia, eu vou fazer. A Bíblia diz que aquele que está nele deve andar como ele andou. Então, se ele andou em um nível de relacionamento assim com o Pai, eu preciso também fazer. Ao ponto de quando as pessoas chegarem para ele e dizer, Senhor, mostra-nos o Pai, ele chega para Filipe e para os outros e diz, vocês estão doidos, é? Faz quanto tempo que eu estou andando com vocês não percebem não? Que o que eu falo e o que eu faço é porque eu ouvi e vi do meu Pai? Será, irmão, se nós poderíamos dizer que tudo que nós temos feito é porque nós ouvimos uma direção de Deus para a nossa vida? Nós tivemos aqui na quinta-feira a matéria como ser guiado pelo Espírito de Deus. E será se nós estamos sendo guiados por Deus a ponto de Ele nos direcionar nas nossas decisões?
Porque a Bíblia nos diz que o Espírito da verdade, que o mundo não vê, nem o conhece, estava com eles porque estava em Jesus, mas estará em nós. E Ele está em nós desde o dia que nós nascemos de novo. E a Bíblia nos diz, irmãos, que esse Espírito que está em nós conhece as profundezas de Deus. E que nos revela as profundezas de Deus. Diga, nos revela. Então, se o Espírito nos revela, eu preciso buscar em Deus para que Ele possa me revelar. Tudo bem com você, irmãos? Então diga, oração é comunhão do homem com Deus. Amém? Então ele tem um propósito para realizar, mas ele não vai estabelecer sem que alguém possa orar por isso. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, mas quando alguém não ouviu falar de Jesus e morre sem ter a oportunidade de nascer de novo, essa pessoa vai para o céu? E eu já respondi isso por mais de uma vez a pessoas diferentes. Não vai para o céu. E aí a pessoa pergunta, mas e se ela não ouviu falar de Jesus, como ela pode ser salva? Mas o que é que a Bíblia diz que a igreja tem que fazer? Romanos capítulo 10. Como ouvirão se não há quem pregue? Quem tem que pregar? A igreja. E se a igreja não chegou em lugares ainda que precisava chegar? Nós podemos mudar isso. E a primeira forma de nós mudarmos isso é orando. Se levantando em oração, para que pessoas possam entender o seu propósito e ir até esses lugares. Então, a responsabilidade disso é requerida e é cobrada da igreja, de quem não ouviu falar de Jesus. Porque Jesus disse, ide por todo mundo. O que é todo? Fica alguma coisa de fora? Tudo que é brecha, tudo que é buraco, tudo que é lugar. A igreja precisa chegar. Você está aqui? Nós, eu e você, precisamos ir, mas eu não vou adiantar o culto de domingo não. Domingo que vem. Eu e você devemos ir a qualquer um desses lugares. E nós podemos começar a fazer isso orando. Tudo bem até aqui, irmãos? Glória a Deus. Agora, oração precisa ser um estilo de vida. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz que nós devemos orar sem cessar. Diga, orar sem cessar. Eu não estou dizendo com isso que você vai passar 24 horas do dia orando. Mas você pode passar o dia inteiro orando. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Perguntaram uma vez a Smith Wigglesworth qual o segredo do ministério dele e por quanto tempo ele orava. E ele foi um grande homem de Deus, conhecido como apóstolo da fé no século XX. Pelas mãos dele, mais de 20 pessoas ressuscitaram. E as pessoas perguntavam para ele, olha, quanto tempo você passa orando? E ele diz, eu não passo nem 15 minutos orando. E algumas pessoas se espantaram com isso, foram lá e tentaram entender um pouco mais. Como assim? Deus lhe usa dessa forma e você não ora tanto? Eles, olha, eu não passo mais do que 15 minutos orando. Mas eu também não passo 15 minutos sem orar. E o que é que isso significa? Significa, irmãos, que naquele momento que eu e você não estivermos com a nossa mente voltada para fazer algo, ou conversando, ou fazendo alguma coisa, nós podemos investir esse tempo orando. Você pode orar baixinho com você e Deus está ouvindo. Você pode orar em outras línguas, arrumando a casa, cuidando do menino, trabalhando, dirigindo. Dormindo não. Mas nós podemos orar. Então diga, orar faz parte de quem eu sou. Certa vez eu vi um pastor dizendo assim, olha, gato mia, cachorro late e crente ora. Você está aqui? Faz parte de quem nós somos. Então se falar, você é crente, então você sabe, nós temos que orar. Já parou para perceber, irmãos, que quando pessoas do mundo estão precisando de alguma coisa, sabe que você é crente, ela diz, rapaz, ora por mim. Sabe por quê?
Porque na cabeça das pessoas lá fora, que não nasceram de novo, e é verdade isso, porque nós nascemos de novo, mas eles não entendem esses detalhes todos. Mas elas sabem que porque nós somos crentes, porque nós nascemos de novo, nós temos relacionamento com Deus. Então na cabeça delas, e elas não sabem que elas podem também chegar nesse nível se nascerem de novo, então na cabeça delas, se você é crente, Deus te ouve mais do que ela. Mas sabe por que Deus me ouve, Deus te ouve? Porque nós nascemos de novo e oramos a Ele no nome de Jesus. É por causa disso que Ele nos ouve. Amém ou ai de nós? Então, queridos, diga, orar faz parte de mim. Pastor, mas eu tenho preguiça para orar. Deixa eu te dizer que não é você que tem preguiça. É sua carne. Repita comigo, diga, eu não sou minha carne. Você é espírito. E a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então o nosso espírito tem prazer nas coisas de Deus. Nossa carne não quer. O que é que nossa carne quer? Agradar, satisfazer a vontade dela. Então, já percebeu que às vezes você começa a orar, eu começo a orar, e com 3 minutos parece que acabou, que a gente não tem mais assunto? Mas já parou para perceber que se a gente passar 1 hora conversando com alguém, a gente conversa e tem assunto? E por que é que com 3 minutos a gente já está repetindo as mesmas coisas? Blá, 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 blá. Quer ver como é se alguém tem uma vida de oração? Peça para ele orar aqui os 10 minutos antes do culto começar. Você vai descobrir na hora se a pessoa consegue ou não. Por quê? Porque muitas vezes a gente está assim, irmãos. A gente alimenta tanto a nossa carne que quando a gente vai orar, a nossa carne começa a gritar. Está demorando demais. E quando a gente vai orar em outras línguas, a carne começa a dizer e a mente, oxi, está só repetindo esses negócios aí que ninguém entende? Nem tu está entendendo. Mas a Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. Então, essa atitude precisa ser uma atitude que nós fazemos, querendo ou não, mas porque é necessário. E como eu comecei falando aqui no início, queridos, do culto, quando nós oramos, nós precisamos entender que Deus do lado de lá vai nos responder. Agora, quando é que Ele me responde? Quando eu estou pronto para ouvir. Sabia que a resposta de Deus nem sempre vai ser o que eu quero ouvir? Mas que a resposta de Deus sempre será o que eu preciso ouvir? Não tem a ver só com a minha vontade. Eu não oro a Deus para viver e fazer a minha vontade. Eu oro a Deus para viver e fazer a vontade dEle. Tudo bem com você, irmãos? Diga, eu oro para fazer a vontade dEle. Então eu preciso estar pronto para ouvir Deus falar. Não me responda, mas pense aí na sua cabeça e responda para você mesmo. E eu vou responder para mim mesmo agora. Quanto tempo que nós passamos falando em um momento de oração e quanto tempo nós passamos ouvindo? Eu não estou dizendo que Deus não vai tratar com você enquanto você está falando. Muitas vezes você começa a orar, você começa a orar com entendimento, você está ali orando, pedindo, adorando, agradecendo, exaltando ao Senhor, intercedendo pela vida de alguém. Glória a Deus por isso. Daqui a pouco você começa a orar em outras línguas, porque você não encontra mais palavras naturais para orar, e você começaria a orar em outras línguas, começa a orar em outras línguas. Enquanto você está orando, Deus está trazendo resposta para mim, para você. Ele está falando, Ele está trazendo para nós aquilo que nós precisamos. Direção, fortalecimento, ajuda. Quantas coisas, irmãos, Deus não traz para nós quando a gente se propõe a orar a Ele. Sabe aquela decisão que você quer tomar da tua vida, do teu negócio? Ore a Ele primeiro. Sabe, eu ouvi o pastor Humberto ministrando sobre isso há alguns dias, e ele disse algo interessante. Ele disse assim, olha, eu não consigo entender como um cristão pode tomar uma decisão importante na sua vida sem orar a Deus, sem saber qual é a vontade de Deus. Agora, você concorda comigo que para eu discernir a vontade de Deus, eu preciso discernir a sua voz?
E que para eu discernir a voz de Deus, me mandando fazer isso ou me mandando fazer aquilo, eu preciso ter intimidade com Ele para saber que é Ele falando. Sabe o que é que Paulo diz? Olha, existem muitas vozes no mundo e nenhuma é sem sentido. Tem muitas vozes no mundo. Tem uma vozinha chamada carne, falei sobre ela um pouco agora aqui. Tem uma voz do diabo, tem a voz de Deus. Como eu vou saber discernir? Conhecendo a voz de Deus. E como é que eu conheço a voz de Deus? Me relacionando com Ele. Se eu não me relacionar com Ele, eu vou fazer coisas achando que Deus está me mandando fazer, e Deus não está mandando eu fazer nada. E eu vou fazer e ainda dizendo, Deus está me mandando fazer. Na verdade, às vezes somos só nós querendo fazer. Tudo bem com você, irmão? Isso nunca aconteceu com você não, foi só comigo, tá certo? Porque eu me coloco no meio dessas coisas. Agora, eu quero falar para vocês 3 coisas que oração não é. Primeiro, oração não é implorar a Deus para Ele agir em nosso favor. Diga, eu não imploro. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Não, vou mostrar agora. Vai lá, por favor, para Hebreus. Hebreus, capítulo 4. Versículo 16. Não, vamos a partir do 14, para a gente entender o contexto. Hebreus 4, 14. Falando de nós aqui, ó, de mim e de você. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Diga, confissão. Mais uma vez. Talvez, irmãos, dentro da nossa linguagem nordestina e contemporânea brasileira, quando a gente fala de confissão, vem logo à nossa cabeça aí diante do padre se confessar. Mas a palavra confissão significa falar. Confessar é falar. Tudo bem até aqui? Então quando a gente diz confesse a palavra, andando em fé, nós estamos dizendo fale a palavra, andando em fé. Essa palavra confissão é uma palavrinha grega que traz a ideia de declarar, de falar. Então a Bíblia diz, vamos entender aqui o versículo 14, para você entender o que te dá acesso a Deus hoje e porque Ele ouve a tua oração. Ele diz assim, temos a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. Olha, depois que o homem pecou lá no Éden, a Bíblia diz que o sumo sacerdote, a palavra sumo significa principal, o sumo sacerdote era alguém levantado dentre os judeus para uma vez ao ano apresentar uma oferta ou levar a oferta diante de um lugar chamado Santo dos Santos, que ficava dentro do templo, e esse lugar era onde estava a presença de Deus, representada pela arca da aliança. Então o sumo sacerdote ia lá uma vez por ano e apresentava o sangue do sacrifício, para que o pecado daquela pessoa, daquelas pessoas fossem cobertos e Deus pudesse ouvi-los, responder, chegar até eles por meio da oração. Então a Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, é o nosso sumo sacerdote. Aquele que de uma vez por todas apresentou o seu sangue diante do seu Pai e diante de Deus pelos nossos pecados. Você está aqui? Então, Jesus foi até Deus. Então ele diz, por causa disso, nós precisamos conservar a nossa confissão, aquilo que temos falado. Por quê? Versículo 15. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então ele está dizendo, olha, porque Jesus andou na terra e foi tentado como você foi,
Ele se compadece de você, Ele entende você, Ele sabe pelo que você passou, e Ele está intercedendo por você diante do Pai. Oh, aleluia. Querido, eu vou te dizer uma coisa. Já viu, antigamente, não riam de mim, mas antigamente, lá quando era menino e altinho, eu vi uma palavrinha chamada pistolão. Alguém além de mim já ouviu isso? Já? Pronto. O que era um pistolão? Pistolão era uma pessoa que conhecia alguém que era muito importante, geralmente um político, alguém assim de muito nome, e essa pessoa era a pessoa que fazia o meio de campo, que intercedia, né, que ia lá pedir para você diante daquela autoridade. Então, às vezes alguém precisava, por exemplo, entrar, conseguir um emprego em tal coisa. Rapaz, eu não posso não, porque não tem nenhum pistolão. Eu ouvi muito isso, irmão. Não ria de mim, amém? Se você rir de mim, tem que rir do pastor Luiz também, que ele já ouviu. E essa pessoa, essa figura, eu ficava pensando, rapaz, eu menino, né, às vezes eu pensava, esse cara tem que ser muito importante, mas tem outro mais importante ainda do que ele. Vê que coisa. Sabe o que é que Jesus fez? Se tornou o meu pistolão e o teu pistolão. E não foi diante de nenhum político não, irmãos, foi diante de Deus. Oh, aleluia. Então quando você e eu oramos hoje, não tem nenhum Zé Mané lá dizendo, pai, dá um jeito aí. Não, é Jesus que está lá. E quando eu e você oramos, irmãos, ele diz, pai, é o seguinte, ele está orando em meu nome. Ele precisa disso. Eu sei o que é. Eu já passei. Então, pai, faz por ele. Oh, aleluia. Não é não, irmãos, qualquer um não. É o próprio Jesus. Nosso sumo sacerdote, nosso advogado, diante dele. Pronto para nos ouvir, pronto para nos responder. Então, versículo 16 diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, diga, com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, olha, ele diz, quando você precisar de socorro, quando você precisar de ajuda, que você for orar a Deus, entenda que tem um cara lá, que é o cara. Então, ore, versículo 16, confiadamente, diga, confiança. Quando é que eu oro com confiança? Quando eu conheço a palavra, e como nós vamos ver daqui a pouco nos próximos versículos, quando eu estou andando na palavra, quando o meu coração não me condena, eu vou orar confiadamente. Quando eu não tenho consciência de quem eu sou, e aí entra a matéria de ontem, entra a matéria que nós ouvimos lá no início do mês de Justiça de Deus, quando nós não entendemos quem nós somos, nós vamos achar que nós somos indignos para orar a Deus. E a gente vai se sentir um coitadinho, um caquinho que coçou as feridas de Jó. A gente vai se sentir um nada. Afinal de contas, Deus Todo-Poderoso está lá no céu e eu estou aqui. Eu sou muito fraquinho. Eu não posso. Por quê? Não, porque eu aprendi assim, me disseram que eu não posso. E a Bíblia diz, chegue com confiança. De peito aberto. Aleluia. Vou dizer uma coisa, quando tu chega na casa do teu pai, tu chega com medo, é? Porque na casa do meu pai eu não chega com medo, não. Tu diz assim, pai, não sei, eu queria fazer um negócio, mas aí, pelo amor de Deus, aí faz uma conversa bem longa, para dizer assim, olha, o senhor deixa eu abrir a geladeira para tomar água? Você faz isso? Não, por quê? Você tem confiança. Você vai lá e diz, pai, olha, às vezes nem diz, só é abrir lá. É assim ou não é? Por quê? É teu pai, é tua mãe, é tua família. Aí Deus está dizendo, olha, quando você for precisar de ajuda, chegue com confiança. Sabendo que eu ouço e respondo. Por quê? Porque Jesus é o teu sumo sacerdote. Ele assumiu o lugar de pistolão. Ele religou de novo, ele fez o que foi perdido. E agora você pode orar com confiança. Então chega lá, pai, em nome de Jesus, a tua palavra me diz, Senhor.
Diz isso, diz isso, diz isso. A tua palavra me garante que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Pai, eu tomo posse pela fé, eu te agradeço, oh, aleluia. Agora, quando é que Deus não nos escuta? Quando a gente fica implorando, Pai, pelo amor de Deus, se o Senhor faz alguma coisa. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, não é errado orar chorando. É errado chorar sem fé. Tudo bem com você? Diga, o meu choro não muda Deus. Talvez na antiga aliança Deus pudesse até se compadecer do choro do povo. Agora que Ele está em mim, que nós estamos nele, que nós somos justiça de Deus, que nós somos filhos, meu choro e o teu choro não muda Deus. A Bíblia nos diz lá em Hebreus 11 que sem choro é impossível agradar a Deus. É assim? É sem? Sem fé. Então o que agrada a Deus, o que faz eu desfrutar desse acesso e dessa confiança é fé. Então se eu chorar sem fé é só choro. Agora se eu chorar com fé, resolve. Tem problema se você é chorão não. Agora se tem fé no meio, funciona. Amém ou ai de nós? Agora, perceba, ele não está pedindo, ele não está implorando. Ele diz, olha, implore bem muito. Peça para ver de tanto você pedir, vê se eu faço alguma coisa. Não, pelo contrário, Jesus diz assim, ó, pede, recebe. Bate, se abre. Aquele que dá, mais será dado. Marcos capítulo 11, Jesus ensinando, Jesus diz assim, olha, é o seguinte, quando você for orar, creia que você já recebeu. Uau. Mas eu não estou vendo nada. Jesus diz, creia que você já recebeu. Amém. Se eu creio que eu já recebi, eu não preciso pedir de novo algo que eu já recebi. Agora eu podia dançar, feito Policarpo. Se eu creio que eu recebi, eu não preciso pedir de novo, afinal de contas eu já recebi. E o que é que eu vou fazer? Agradecer. Durante a matéria, na parte do assunto que você vai ouvir sobre oração de petição, você vai entender justamente sobre isso, a oração da fé. Crer que recebeu e é seu. Agora, tem coisas que nós vamos orar sempre. Quando você vai interceder por alguém, você vai continuar intercedendo até que a pessoa receba aquilo, que aquilo se manifeste sobre a vida dela. Entende as diferenças? Mas oração não é implorar para Deus fazer, é ter confiança que Ele me ouve. Eu quero ler com você agora o capítulo 10 de Hebreus, no versículo 19. Você está aprendendo alguma coisa nessa noite? Versículo 19 diz, tendo, pois, irmãos, medo, receio. Tendo o que, irmãos? Intrepidez, plena confiança. Essa palavra aí no grego é a palavra parrésia. Misericórdia, nome feio. Significa liberdade em falar, franqueza no que fala, abertamente, sem segredo, confiança aberta e destemida, coragem com entusiasmo, audácia, segurança. Uau! Então a Bíblia diz, olha, quando você for entrar no Santo dos Santos, em outras palavras, quando você for orar a Deus, quando você buscar a Ele, não tenha medo de falar. Seja franco, seja aberto. Não tenha ambiguidade. Tenha confiança, seja destemido, porque Ele te ouve. E aí ele diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus. O que é o Santo dos Santos? A presença de Deus. Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus. Aproximemo-nos com sincero coração. Diga, sincero coração. Aí ele diz, olha, coração sincero. Olha aí como ele diz que nós devemos apresentar diante dele. Primeiro, certeza, sem medo, coração sincero. Aí ele diz, em plena certeza de fé. Sem medo, sendo sincero, coração sem nos condenar, coração sincero diante de Deus,
Porque a Bíblia diz que um coração sincero e contrito Deus não despreza. Mas ele diz que nós precisamos ter certeza de fé. Diga, em fé. Ah, pastor, mas eu não tenho fé. Então, busque fé. E como é que fé vem? Ouvindo a palavra, buscando a palavra. Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé vem. Diga, vem. Mais uma vez. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém ou é de nós? Então, irmãos, a Bíblia diz, coração sincero, sem medo, em fé, e aí ele termina dizendo, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O que é que ele está falando? Olha, não vive no pecado para tu não ter que ficar se condenando. Não vive uma vida troncha para que tu fique com medo de orar a Deus. É isso que ele está falando. Porque tem pessoas que vão orar a Deus e parece que Deus está com um martelo danando na cabeça dela. Danando, ó, não fez? Misericórdia. Martelando a cabeça dela. E aí ele já vai orar com medo. Pai, pelo amor de Deus, no nome de Jesus, olhe. Como se Deus estivesse assim. Ele diz, ei, é o seguinte, entra com intrepidez. Entra com confiança, fala comigo sem medo. Porque eu vou te ouvir. Você está aqui, irmão? Vocês estão com um cara espantado olhando para mim. Das duas, uma. Ou eu não estou ministrando bem, ou a unção não está fluindo, ou você está recebendo a palavra. E isso está mudando com você por dentro. Só uma dessas aí. Amém? Eu espero que seja a terceira. Amém? Oração, irmãos, não é tentar convencer a Deus que nós somos merecedores. Olhe para seu irmão e diga, você merece por causa de Jesus. Amém? A Bíblia diz que Ele tomou o nosso lugar. Então Ele assumiu a nossa condição para que nós vivêssemos a condição dEle. Então você não é curado porque nós, naturalmente falando, merecíamos por algo que nós fizemos. Não, é porque Jesus merecia. Entende? Nós não somos supridos porque simplesmente nós somos muito desenrolados e aleluia. Não, nós somos supridos porque Jesus foi suprido. Nós somos curados porque Jesus andou em cura. Nós somos salvos não é porque a gente fez algo para merecer, não. É porque Jesus mereceu. E se Ele se identificou conosco, queridos, Ele assumiu a nossa condição. Ele tomou o nosso lugar para a gente viver a vida dele. Não foi para a gente viver a vida da gente, não. A vida que Ele merece. Amém? Glória a Deus. Então diga, eu sou merecedor, não por mim mesmo, mas por causa de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa que oração não é. Oração não é tentar convencer os outros do nosso relacionamento com Deus. O que você está querendo dizer, pastor? Tem gente que ora, irmãos, e ele quer mostrar, e às vezes a pessoa quer mostrar que ora, para que as pessoas olhem para ele e dizem, rapaz, você é uma pessoa de oração. Falando para esse grupo de pessoas, Jesus disse, olha, quando você for orar, você não precisa estar gritando no meio da praça, aparecer que está para o povo olhar para você. Não, faz o seguinte, vai para casa, abre a porta do teu quarto, tranca a porta, entra lá dentro, começa a orar a Deus, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Uau! Deus não nos galardoa pela vida pública. Amém? Ele nos galardoa pelo secreto. A vida pública, Ele suporta. Você está aqui, irmão? Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Então, eu quero encerrar com isso. Nós vamos orar. Eu quero ler com você Tiago, capítulo 5.
Eu quero que você entenda que falamos bem rapidamente aqui sobre algumas questões, né, relacionadas à oração nessa noite. E nós aprendemos dessa matéria vários tipos de oração para vários momentos e ocasiões diferentes, mas eu tenho uma direção para nós orarmos acerca de algo que eu vou ler com você aqui. Tiago capítulo 5, versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Para não cairdes em juízo. Aí ele diz agora: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Sabe, irmãos, a oração também vai ser usada para que nós possamos receber ajuda diante dos nossos sofrimentos, preocupações, ansiedades. A Bíblia diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então, sabe, talvez você está passando por algo na sua vida particular, na sua vida pessoal. Irmãos, e deixa eu te dizer uma coisa: não é vergonhoso você pedir ajuda para alguém. Não é vergonhoso você pedir que alguém ore com você. O que é vergonhoso é você depender a vida toda da oração de outra pessoa. Entende a diferença? Ele diz: olha, está alguém sofrendo entre vocês? Ore. Porque Deus, Ele vai ouvir e vai responder a tua oração. Eu quero que você fique de pé agora, nós vamos ter um tempo de oração. E eu quero que você feche seus olhos e, diante de tudo que nós já ouvimos nessa noite, eu não quero que você faça aquela oração mecânica, irmãos. Eu não quero que você, Pai, em nome de Jesus, obrigado. Não, irmãos, eu quero que você tenha consciência para quem você está falando. Talvez de tudo que nós falamos aqui nessa noite, se você sair daqui com a consciência que Deus te ouve e que Ele tem, e que você tem liberdade para chegar até Ele, irmão, já é o suficiente para mim nessa noite. Então eu quero que você feche seus olhos. Pode apagar as luzes. Eu quero que você comece a orar a Deus, e a Bíblia diz que nós precisamos orar ao Pai no nome de Jesus. Então você pode começar a sua oração dizendo: Pai, no nome de Jesus, eu oro ao Senhor nessa noite. E eu quero que você comece primeiro agradecendo. Agradeça por aquilo que Ele fez por você. Agradeça por aquilo que você tem vivido, provado dele na sua vida. Não faça isso com medo, com insegurança. Se você precisar pedir perdão porque tem alguma coisa condenando você, faça isso rápido, irmão. Saia dessa posição. Deus não te chamou para viver assim. Agradeça a Ele por aquilo que você é, pelo que você tem, pelo que você pode. Se tem algo que você precisa pedir a Ele nessa noite, você pode fazer isso também. Você diz: Pai, no nome de Jesus. Você ainda não pediu, tá? É algo que você precisa se manifestar materialmente, talvez. Você ainda não pediu. Ore a Ele. Pai, no nome de Jesus, eu te peço isso, isso e isso. Conheça a palavra e traga base para a sua oração, citando versículos que garantem a você aquilo que você precisa. Porque a palavra nos diz: entre em juízo comigo, apresente as suas razões, para que eu possa te justificar, para que eu possa trazer aquilo que você precisa. Peça a Ele se você precisa. Você pode nesse momento agora interceder. A oração de intercessão é se colocar em um lugar onde você vai orar a Deus pela vida de outras pessoas.
Pai, em nome de Jesus, fulano. Não. Se compadeça da vida daquela pessoa. Ore se colocando em uma posição como se estivesse no lugar daquela pessoa. Como você oraria se fosse para você? Interceda da mesma forma. Se você já pediu ao Senhor alguma coisa, você pode agradecer aquilo que você pediu agora, crendo em fé que isso já é uma realidade. Você que já é batizado com o Espírito Santo, você pode orar em outras línguas. E enquanto você ora em outras línguas, você pode deixar a sua mente frutífera, adorando a Ele em outras línguas, levando comigo para esse entendimento de adoração, de rendição, de louvor a Ele. A sua oração pode mudar a realidade do seu negócio. A sua oração pode mudar a realidade do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa, da sua família. Toda dureza de coração caindo por terra no nome de Jesus. Corações quebrantados diante do Senhor. Consciência da presença dEle. Intrepidez, mas rendição. Intrepidez, mas rendição. Sabendo que sem Ele nada podemos fazer. Existem sofrimentos na nossa vida que acontecem porque nós tomamos decisões erradas, porque nós fechamos o nosso coração para a palavra, para coisas que Ele já nos mandou fazer. E Deus está dizendo para nós nessa noite: se lembre daquilo que eu já falei você para fazer. Você pode levantar suas mãos, orar a Ele em outras línguas, adorando a Ele, engrandecendo a Ele. Você pode cantar a Ele em outras línguas. Você pode fazer oração de consagração, que é você consagrar sua vida, suas decisões a Ele, dizendo: Senhor, eu preciso entender, mas eu quero entregar minha vida por inteiro a você, me consagrando. E Ele estará pronto para te ouvir. Sentindo nada, não é por sentimento não, irmãos, é por fé. A fé não trabalha no campo dos sentimentos, a fé não trabalha no campo das emoções. Fé é confiança, é certeza, é convicção. Grandioso és tu.
palavras, não. Eu estou falando de atitudes, de coisas na nossa vida que precisam ser mudadas, deixadas, largadas. Aqui essa noite, você precisa receber oração por cura. Eu quero que você levante sua mão onde você está, porque Deus é aquele que cura. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dessas pessoas que estão com a mão levantada agora, que precisam de cura. Senhor, a tua palavra nos garante é a tua vontade sobre a vida deles. Pai, nós cremos e declaramos a tua unção, teu poder curador, tocando os corpos deles agora, da cabeça à planta do pé, restaurando cada área que precisa ser curada agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que não está funcionando como o Senhor criou para ser, nós declaramos cura agora em nome de Jesus. Sabe, irmãos, existe uma oração que, quando feita com fé, muda o curso da tua vida e da tua eternidade. E é a oração para a salvação. E se você está aqui essa noite e nunca fez essa oração, decidindo entregar a tua vida a Ele e convidando Ele para ser o Senhor da sua vida, o teu Salvador, pode fazer isso agora. Você não precisa de nenhum sentimento. Você não precisa sentir nenhum arrepio. Você só precisa decidir. Ou se você até já fez essa oração, mas se afastou da comunhão, sabe? Do congregar, do estar com Ele. Você pode nessa noite decidir voltar para esse lugar de relacionamento com Ele, de intimidade com Ele. Se você é essa pessoa, você pode levantar sua mão onde você está. Nós queremos orar junto com você nessa noite. Tem alguém que precisa fazer isso? Eu creio, irmãos, que chegará dias em que nós faremos esse convite e a gente vai entender tanto sobre evangelizar, nós vamos trazer tanta gente para a igreja, que numa hora dessa a gente vai precisar de ajuda. Quantas pessoas que virão à frente. Aleluia, Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor abriu um caminho para termos acesso a você. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre nos ouve e nos responde. Você está aqui essa noite, irmãos, e ainda não é batizado com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. Se você não ora em outras línguas, você não sabe o que é isso. Se você uma vez orou, mas você não tem o hábito, você precisa entender sobre isso. Eu queria que você levantasse a mão também. Os conselheiros vão te orientar acerca desse assunto ao final do culto, te ajudar a entender melhor, para que fé seja gerada no seu coração e você possa receber isso. Tem alguém que precisa? Não? Amém. Pode tomar teu assento.
Graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Eu tô. Amém. Então vamos continuar adorando ao Senhor. Sabe que esse momento, ele não foi instituído para ser uma pausa. Agora a gente vai dar uma pausa no culto. Não, esse momento de dízimos e ofertas é a continuação da nossa adoração ao Senhor. E lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe, queridos, que quando nós confiamos no Senhor, quando nós entregamos ao Senhor todas as áreas da nossa vida, quando nós honramos ao Senhor, queridos, a palavra dele diz que nós teremos fartura. Sabe, a palavra em Provérbios está dizendo: os teus celeiros serão fartos e eles transbordarão. Mas existe uma condição, existe a nossa fidelidade. Sabe, muitas vezes em relação às nossas finanças, nós temos o costume, muitas vezes a nossa mente quer nos enganar e dizer: eu já entreguei tudo ao Senhor, mas a minha vida financeira não precisa, não tem nada a ver. Mas sabe, queridos, o Senhor, Ele quer tudo de nós. Nós precisamos reconhecer que tudo que nós temos vem dEle. E que porque vem dEle, queridos, nós damos deliberadamente. Amém? Se não fosse Ele te dando força para trabalhar, você não ia ter como ter sua renda. Se não fosse Ele prosperando o teu negócio, você não ia ter como ter a sua renda. Sabe, o salmista Davi, ele tinha uma consciência tão grande de adorar o Senhor, que quando foi instituído a construção do templo, ele deu barras de ouro, queridos. Ele deu do tesouro particular. Não foi do reino, não. Ele disse: eu dou do meu tesouro particular. E Deus, Ele quer que tenhamos essa consciência. Ele não precisa do nosso dinheiro. Sabia disso? Que o Senhor, Ele não precisa do nosso dinheiro. Nós que precisamos ser generosos para ver as nossas finanças aumentarem. Para quê? Diga para quê? Para você promover isso aqui, ó, o reino de Deus, sabe? Para que igrejas sejam construídas, para que missionários sejam enviados para o campo. Amém? Então vamos orar e você pode trazer o seu dízimo. Se você quer dizimar e ofertar, levanta a tua mão, que os diáconos vão te entregar um envelope. Ali na televisão também está o nosso Pix. Você pode fazer por meio do Pix, amém? Então vamos ficar em pé? Vamos orar? Pai, graças te damos, Pai, por cada dízimos e ofertas, Senhor, que serão depositados aqui nesta noite, Pai. Eu declaro, Pai, as nossas finanças, Pai, protegidas, Pai. Eu declaro o devorador sendo repreendido na autoridade do nome de Jesus. Amém. Você pode vir. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é Como diminuiu hoje? Aleluia, glória a Deus. Quem estava aqui ontem, quem lê, entenda, como diz Jesus. Quem escuta, que entenda. Queridos, eu quero dar um aviso bem importante. Assim que o culto terminar, é necessário que você que tem crianças nas salinhas, que elas não vêm sozinhas ao teu encontro, que você lembre de ir pegar ela.
Por quê, pastor? Já esqueceram o menino na igreja? Ainda não, dessa vez. Já vi em outras igrejas. Esquecer, amém? Mas o que é que acontece? As tias precisam liberar todas as crianças, né? Para fazer a faxina da sala, organizar, deixar tudo pronto. Muitas delas dependem de Uber, né? Coisas assim para voltar para casa. Então, quando terminar o culto, você que precisa pegar, ir na sala pegar, faz isso rápido para não demorar, tá bom? Essa semana, querido, vai ser uma semana maravilhosa. Diga, semana maravilhosa. Vai ser a melhor semana da tua vida. Tu crê? Rapaz, eu não sei você, mas na minha vai ser. Amém? Mas além disso, nós vamos ter uma programação maravilhosa aqui na igreja. Amanhã à noite, os irmãos que fazem parte do Rema Prisional, amém? Não sei se você sabe, mas na nossa cidade, nós temos uma unidade do Rema no presídio, amém? Esse trabalho vai ser retomado, né? Ele foi parado durante a pandemia, mas esse trabalho vai ser retomado. Amanhã à noite, você que faz parte do Rema Prisional, tem uma reunião aqui de consagração, amanhã à noite. Na terça-feira, nós vamos ter nosso bate-papo ministerial, vamos conversar um pouco sobre chamado ministerial. Então, quero que você venha e vá pensando o que você quer saber sobre isso. Prepare um caderno cheio de perguntas assim, ó. E pode soltar que eu vou tentar responder o máximo possível, amém? Então, se você quer aprender sobre chamado ministerial, o que é, o que não é, vamos falar um pouco sobre esse assunto, tirar suas dúvidas. Se você é só curioso, quer aprender sobre esse assunto, você tem um chamado ministerial, nós aguardamos você aqui na terça-feira, a partir das 19h30, tá bom? E na quarta-feira temos a nossa audição para o louvor. Então, você que vai fazer a audição para o louvor, amém? A essa altura do campeonato, você já deu o nome, já falou com o Fábio, já pegou todas as com o Fábio, só com o Alisson. Aí eu fui assim, nem Alisson está aqui, nem Fábio. Amém? Tá ali, pronto, já falou com o Alisson, então você já deu o teu nome a ele. Amém? Então, quarta às 20 horas, venha para ver se a gente vira a cadeira para você. Amém? Lembrando que na quinta-feira nós vamos ter a nossa quinta profética. Diga, quinta profética. Amém? Então eu quero que você venha bem tranquilo, despojado, sem roupas pesadas, para a nossa quinta profética, que dessa vez vai ser um pouco diferente dos meses anteriores. Amém? Glória a Deus. Nós começamos um projeto chamado Verbo Amar. Temos o intuito de arrecadar alimentos e abençoar a vida de pessoas que estão precisando. Então, todos os cultos você pode trazer, depositar ali na frente, né? Tem lá uma plaquinha, você pode encontrar isso na entrada da igreja, entregar aos irmãos do diaconato, para que nós possamos nos mover e alcançar a vida de pessoas. Amém? E para encerrar, na sexta-feira, nós vamos ter a abertura, a aula inaugural do Rema 2023. Então, vamos estar todos juntos lá, vai ser um tempo maravilhoso. Lá no Rema, você lembra, passa no stand, faz tua matrícula, pega o folder de divulgação. Domingo que vem vai ter culto de jovens. Oi? Tem cartaz não. Quando tiver o cartaz, a gente divulga melhor. Amém? Mas aí, queridos, no Rema, você que não fez sua matrícula, pastor, eu quero ir, mas eu não fiz minha matrícula ainda, estou crendo, mas ainda não se manifestou o dinheiro. Você pode assistir toda a primeira matéria completamente grátis. Amém? Ainda que você não continue, que você não faça o Rema, você pode assistir toda a primeira matéria grátis. Então, a partir da sexta-feira, 19h45, 7h45, lá no Rema, lá no centro, ali vizinho à prefeitura, nós aguardamos você lá, vai ser um tempo maravilhoso, tá bom? Você pode ficar de pé, vamos orar. Queridos, no culto de missões, e aí Henrique me lembrou agora, se você deseja vir trajado com uma roupa típica de algum país, de algum lugar, ou que você tem desejo de ir, ou que você tem orado por esse lugar, ou que você tem um dia, nem ora, mas quer vir, venha também, amém? Você está livre para fazer isso no domingo que vem, amém? Fazer uma grande festa aqui, você vai poder vir com alguma roupa típica de algum lugar. Então seja inovador, sabe? Tenha uma criatividade boa, não vem de todo jeito não, amém? Vai ser uma festa maravilhosa no domingo aqui, nosso culto de missões, amém? Vamos orar?
Pai, nós somos tão gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos fez assentar em Cristo, à direita Tua, por meio dEle, e nos deu livre acesso à Tua presença. Pai, muito obrigado, porque o Senhor sempre nos ouve. E se o Senhor nos ouve, é certo que vamos receber aquilo que temos lhe pedido. Senhor, muito obrigado por uma semana abençoada. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fará em nós e através de nós, Pai. Por cada vida que será tocada, por cada pessoa que será alcançada, porque nós podemos ser, Senhor, as Tuas mãos, a Tua voz e os Teus pés por onde nós passarmos, no nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito repouse sobre a sua vida. Vai na paz, cumprimenta teu irmão e passa no Verbo Café para encher teu bucho.